Cumprimento a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos, portanto, iniciando hoje a aula de número 9. Nós vamos falar sobre Abraão e Isaque. Abramos as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo 17. Meus amados irmãos, hoje o que nós iremos abordar é uma das passagens mais bonitas de toda a Bíblia. Então, nos diz assim, Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Meus queridos irmãos, conforme nós abordamos nas aulas anteriores, Abraão é considerado o pai da fé. Até mesmo está escrito nas epístolas paulinas e também na epístola aos Hebreus. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão é considerado o pai da fé. Nós somos filhos de Abraão, espiritualmente falando, porque nós também temos a fé de que Cristo é o nosso Salvador. E todo aquele que tem fé em Deus é chamado espiritualmente de filho de Abraão. Tinha até mesmo um cântico antigo que dizia: Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, tu és também. Louvemos ao Senhor. Entretanto, Abraão foi notificado por Deus de que o seu único filho, o seu filho Isaque, seria oferecido em sacrifício ao Senhor. Imagina aquela bênção a qual ele aguardou por tanto tempo, o filho da promessa, aquele que Deus prometeu que dele sairiam uma multidão de nações, povos e reis. Estaria Deus, portanto, derrubando a sua promessa, fazendo-a cair por terra a Abraão? É por isso que agora nós vamos ver no livro do Gênesis, capítulo de número 22. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Observe que nós temos um ponto interessante a abordar. O texto diz que tentou Deus a Abraão. A pergunta que fica é, Deus tenta? Está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 13, algo muito relacionado a isso. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ora, esta é uma contradição. O texto diz que Deus tentou a Abraão. E Tiago vai dizer que ninguém pode falar que foi Deus que me tentou, porque Deus a ninguém tenta. Como que nós solucionaríamos isso? Na realidade, tentar é seduzir e enganar com um objetivo maligno e destrutivo. Deus não tem esse objetivo maligno e destrutivo. Afinal, esse objetivo, essas características, pertencem a Satanás e não a Deus. Irmãos, podem conferir depois Lucas 4:2, quando Satanás tenta Jesus no deserto, 1 Coríntios 7:5 e Hebreus 2:18. Deus nos submete a provas para purificar-nos, santificar-nos e fortalecer a nossa fé nele. Portanto, Deus, ele nos prova. Então, o tentar aqui é, provou Deus a Abraão.
Deus fez inúmeras promessas a Abraão, mas só é aprovado aquele que for provado. Quando você está em uma sala de aula, em uma sala de faculdade, realizando uma prova, você vai dizer, o professor está me tentando? Ou o professor está fazendo um teste comigo, uma prova? Portanto, Deus estava provando Abraão. Dando continuidade, diz, Abraão disse-lhe, eis-me aqui. Portanto, quando Deus vai te provar, não fuja. Quando Deus te chama, não corra para a esquerda ou para a direita, se prontifique. Diga, eu estou aqui. Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus disse, toma agora o teu filho, o teu único filho. Observe que Abraão já tinha outro filho, que era Ismael. Porém, nesse momento, Ismael e Agar já tinham se apartado de Abraão, devido àquele episódio da festa que Abraão deu quando Isaac foi desmamado. E então, filho unigênito aqui, o único filho, também significa filho muito amado. Era o filho da promessa, porque ele diz assim, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Onde fica Moriá? Moriá é uma colina que fica em Jerusalém. Em cima desta colina, Salomão edificou o templo. Em cima desta colina também, os muçulmanos hoje, ou melhor, no passado, edificaram aquilo que nós chamamos hoje de a Mesquita de Omar, porque, segundo eles, foi neste lugar que Maomé foi elevado aos céus. Então se levantou Abraão. Observe que, entre o intervalo do versículo 2 para o versículo 3, não há nenhum questionamento de Abraão, nenhum embaraço, nenhum posicionamento de pensamentos dele ou de Sara. Deus mandou e ele foi. Talvez ele tenha... Claro que certamente na hora ele ficou espantado, muito angustiado, muito triste, mas ele não questionou a Deus. Observe que, tanto é que Paulo escreveu em Romanos, aquele trecho que diz, quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? Pode dizer aquele, o caco de barro, aquele que domina o vaso, o oleiro, remete também a Jeremias quando viu o oleiro, pode dizer o caco de barro, aquele que domina o vaso, o que fazes? Portanto, ele foi, sem questionamento, aparentemente sendo uma loucura da parte de Deus para Abraão, ou melhor, para os olhos humanos, mas ele foi e obedeceu. Observe que as coisas loucas, bizarras para os nossos olhos, Deus transforma em sábias. E por mais que esteja acontecendo algo extraordinariamente esquisito ou estranho em sua vida, e é a vontade de Deus que aconteça, você não pode questionar, porque você não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente, e Deus é, e se Ele está permitindo isso, é porque é da vontade dEle, é porque é o melhor para você, ou Ele está te provando também para te abençoar lá na frente. Então, passe na prova cantando louvor, é o que diz o hino. E albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então ele foi preparado, ele fez tudo, ele não foi à tona, ele fez conforme tudo aquilo que o Senhor lhe ordenou. E ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Observe bem, ao 3º dia. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. Então, ele pediu para os seus moços, ele era um homem rico, tinha muitos criados, e os moços que o acompanharam durante a viagem, já visto que ele teve de viajar, provavelmente de Gerar até lá, ele pediu aos moços que ficassem ali.
porque ele iria com Isaque. Portanto, a sua prova, não fique esperando a ajuda de ninguém ou opinião de outras pessoas alheias à vontade de Deus ou alheias ao fato que está acontecendo. É você que tem que passar, você sozinho ou você e o seu Isaque sozinhos. Ele fez isso porque certamente, se eles fossem, eles tentariam impedir Abraão de que o fizesse o holocausto. Abraão disse: iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos a vós. No original hebraico, a sensação ainda é mais profunda. É como se Abraão estivesse dizendo: estamos decididos a ir. Nós vamos adorar e certamente nós iremos voltar. Então ele foi confiante, com certeza, de que até o dos mortos Deus poderia fazer ressuscitar seu filho Isaque. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Observe que foram ambos juntos. E Isaque não fugiu, não questionou, e certamente ele já era bem mais madurinho. Então ele foi junto também. Observe que é a fé de Abraão, mas também é a fé de Isaque e a obediência. A Isaque poderia ter simplesmente corrido, saído fora, ou ter dito que seu pai tinha ficado louco, ter saído desse objetivo estranho. Mas ele foi. Ambos foram juntos e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, a fim mesmo de sacrificar. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Observe que Isaque ainda não sabia, embora ele concordasse com o plano de ir sacrificar, e poderia ter saído, ele não sabia que o sacrifício era ele mesmo. E ele perguntou ao seu pai, e o seu pai disse: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E Abraão nada lhe dizia a respeito. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, preparou tudo, sem questionar. E amarrou a Isaque, e agora Isaque concordou também, não fugiu, conscientemente também. Amarrou a Isaque, e Isaque nada falou. Nessa hora, Isaque percebeu: o sacrifício sou eu. Não, mas ele está ficando louco, eu vou fugir. Igual eu falei anteriormente. Não, ele ficou lá também. E deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Imolar. Igual se imola um animal. Igual sacrifica um animal e seria oferecido em holocausto. Após o sacrifício, seria queimado. Mas o anjo do Senhor, com letra maiúscula, lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Este anjo do Senhor, com letra maiúscula, é entendido pelos teólogos como a personificação de Cristo no Antigo Testamento em forma teofânica. Então, Jesus, Cristo, lhe apareceu em forma teofânica no Antigo Testamento. Este é o anjo do Senhor. Mesmo exemplo, aquele episódio de Josué e o anjo do Senhor, Manoá e o anjo do Senhor. Então, é Cristo aparecendo. E chamou-lhe pelo nome, ao qual ele disse novamente, prontificado: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único.
Observe, meus queridos irmãos, que como eu estava dizendo, meus irmãos, o seu filho unigênito, Isaque, então aparece o anjo do Senhor, que seria Cristo, no Antigo Testamento, e observe que o próprio Cristo estava frente a frente com uma comparação de sua própria morte. Observe que ao terceiro dia, Abraão foi oferecer Isaque em holocausto. E o anjo do Senhor bradou. Observe que, quando o anjo do Senhor brada, ele vai dizer que tinha um cordeiro encravado ali nos arbustos. Só que aquele cordeiro encravado nos arbustos representava a própria pessoa que estava falando, que era Cristo, o Filho. Então ele disse: Abraão, Abraão, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Deus não poupou também o seu único filho para morrer por nós. Amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Isso nos faz lembrar do hino do Alceu Pires, e depois os irmãos podem ouvi-lo aí, é um hino muito bonito, que em sua letra nos diz mais ou menos assim: cabisbaixo, pensativo ele vai, é anormal os sentimentos de um bom pai, segue adiante. Cada toque do seu cajado no chão lhe doía, mas o velho coração confiante. Na divina providência acontecer, poderia ver em tempo então descer, vinda dos altos céus. Todavia, vinha chegando a Moriá, sua joia mais preciosa a entregar, em sacrifício para Deus. Vai, Abraão, vai, Abraão. E então, pulando algumas estrofes, no final diz: e a parte mais bonita agora vem. Nosso Deus prepara tudo muito bem. É o ordeiro. Abraão, agora olhando com paz, avistou preso entre os matagais um cordeiro. Como disse Abraão, o Senhor proveu. No lugar de Isaque, seu filho, um outro cordeiro morreu, símbolo de Jesus, que mais tarde realmente esteve ali, na mesma cidade onde ficava, na mesma região onde ficava Moriá, em Jerusalém. Aceitou morrer por você e por mim. Sim, por você e por mim. Crucificado em uma cruz para nos salvar. Ele sofreu, mas ressurgiu. Tudo venceu. Aleluia. Ele venceu. Aleluia. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a voz do anjo do Senhor que falava, ou melhor, que era Cristo, disse que tinha um cordeiro entre os matagais. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Não era só Isaque que deveria ser oferecido em sacrifício ou deveria morrer. Não era só os do passado que deveriam morrer, ou os do presente, ou o ladrão da cruz, ou Barrabás. Mas você era para morrer. Eu era para ter morrido. Todos nós, por causa dos nossos pecados. Mas houve um que morreu, diz o hino 480 da Harpa Cristã. Morreu em nosso lugar. E Deus não poupou o seu único filho para nos salvar. E aí chega a parte mais bonita. Ele chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Em hebraico,
Jeová Jiré. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: observe, é por isso que nós estamos falando que este anjo do Senhor é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Nenhum anjo teria a ousadia de dizer isso aqui. Por mim mesmo jurei. Então é Deus falando. Diz o Senhor, sou eu o Senhor. E Jesus é Deus, Cristo é Deus. Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Quando um homem jura, é tido que a sua palavra é verdadeira. Mas quando Deus jura, a sua própria eternidade garante isso. Então, é impossível deixar de acontecer. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Ou seja, da tua semente, eu mesmo virei em forma de homem e abençoarei a todas as nações da terra, por causa que tu ouvistes a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E Abraão foi muito abençoado por causa desse ato de fé, de maneira que o mundo todo, através de Cristo, foi abençoado e será abençoado durante toda a eternidade. Medite depois no hino 380 da harpa cristã. É o hino que mais tem estrofes, 7. Por isso não vamos ler. O título é Abraão e seu sacrifício. Que Deus te abençoe, pois quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Até a próxima. Um forte abraço e a paz do Senhor.